Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos estar meditando no livro de Jeremias, capítulo 18, onde fala a respeito do vaso do oleiro. Nessa passagem, Deus fala ao profeta Jeremias, né? Deus vai dizer a ele, disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. O Senhor está falando para ele assim, olha, vai até a casa do oleiro, lá onde está sendo fabricado, né, os vasos, que eram os vasos de barro, e lá eu vou falar com você. E desce Jeremias e vai até a casa do oleiro, e chega na casa do oleiro, e está lá o oleiro, né, se dedicando à fabricação do seu vaso, do qual ele já estava, né, intencionado a fazer. O tipo de vaso, né, se é mais compridinho, né, se é para colocar uma planta, ou se eles faziam moringa, essas, né, para que talhas, né, para que pudesse colocar muitas vezes o vinho, a água dentro das talhas. E ele estava lá fabricando o seu vaso. E diz assim, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, na hora que ele estava fabricando, o vaso estraga na mão dele, né? Quebra, né? De forma, né? Na mão dele. Tornou ele a fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Naquele ato, né, do oleiro estar ali fazendo o seu vaso, o vaso ele estraga na mão do oleiro, e o oleiro volta a fazer outro vaso, né? A gente nota que é do mesmo barro. Ele volta a fazer. Naquele ato ali, no que estava acontecendo, o Senhor queria falar com Jeremias, através do que estava acontecendo. O Senhor queria falar com Jeremias algo muito profundo. E muitas vezes acontece em nossa vida, né? Acontece em nossas situações assim. Eu estava, há um tempo atrás, um casal de pardal, né? Não, nem pardal, bem te vi, resolveu fazer uma casa em cima da minha churrasqueira. E ali foram trazendo os galhos, até os parentes traziam, porque eram 3 às vezes, né? E trazendo os galinhos e fazendo o seu ninho. E fez o ninho. Depois do ninho pronto, né? Entrou, né, a esposa e ficou ali, né? O casal, a gente notava que sempre era 2, 3 era mais para auxiliar, trazendo as folhinhas. Depois ficou, a maioria das vezes, 2. E ele tomando conta, um ficava lá dentro, outro do lado de fora. Eu tenho um cachorro, ele ficava em cima para o cachorro não entrar e ficou ali. Queridos, ele ficou ali até o bem-te-vi, o filhote, né? Veio o ovo, nasceu o filhote. E eles ficaram ali de guarda, né? Ia, voltava. Quando chegou um determinado momento, ele começou a trazer comida. Já não era mais as folhinhas para fazer o ninho. Passou um tempo, né, uns 2 meses, 3 meses, ele começou a trazer a comidinha no bico. E comidinha. Eu e meu esposo observando, né, o zelo, o cuidado daqueles animais pelos seus filhotes. Quando os filhotes deles, eu creio, né, nós não chegamos nem a vê-los saírem do ninho, nós não vimos. Mas eu, né, não foi nem meu esposo, eu comecei a ver eles em cima do fio.
o menorzinho. Aí eu falei assim, Edson, depois eu falei, eu acho que eu vi os filhotes, 2, já todo formadinho, peninha, todo direitinho, mas eles eram menores. E eles começaram a gritar, a mãe veio e botou comidinha, e eles passaram o dia inteiro no fio. Passou dali, foram embora e nunca mais os vi. E ali me deu uma grande lição, não é verdade? Deu uma grande lição. Como os animais, eles cuidam, eles zelam pelos seus filhotes. Né? Deus fez, Deus criou eles, Deus deu a eles essa sabedoria, deu a eles essa graça. E eu pude ver ali o amor de Deus, né? O mover de Deus, querido, mover de Deus através daqueles animais, né? daqueles passarinhos. E assim, querido, daquela ave, né? E assim, querido, é que Deus faz também, Deus fez também aqui. Através de um acontecimento, Deus falou com Jeremias. E depois Deus fala com Jeremias, olha, Jeremias, assim como o olheiro tratou do vaso, eu também, o Senhor fala assim, eu também. Ele falou, vamos ler. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo assim, o Senhor fala assim, ó, não poderiam fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Não é verdade? Olha que lindo, né? Diz o Senhor, este como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quem é que estava manuseando o barro, que poderia dar forma, né, que estava ali no comando, estava ali criando, não foi o olheiro? Aqui Deus está falando assim, eu sou o olheiro, vocês são os barros, e eu assim também posso fazer na vida de vocês. O Senhor estava falando. E ainda mais, né, uma coisa interessante, que ele vai falar assim, ó, no momento que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o arrancar, derribar, destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Olha o que o Senhor está falando do poder dele, do mover dele na nossa vida. Ele estava dizendo que vamos trazer, ele falando de uma nação, falando para Israel, mas vamos trazer para nós, para pessoal. O Senhor está falando aqui, se o Senhor está olhando, está observando, está vendo que o seu vaso, não é verdade? O seu vaso, ele não está muito bem. Ele não está, ele está estragando, está se estragando. E ele tem poder de mudar todas as coisas. Então, muitas vezes, ele, no pensamento dele, ele pode até pensar assim, ele está dizendo sobre o pensamento. Ele pode pensar assim, eu não vou abençoar aquela pessoa. Mas aquela pessoa, querido, se arrepende, pede perdão, se humilha diante de Deus. É isso que ele está falando. E ele vem e muda. E ele muda da maldição, de não abençoar, para abençoar. E assim também ele faz quando ele tem um projeto na nossa vida. Ele tem um plano maravilhoso para nós. Ele tem um plano maravilhoso. Ele fala através de revelações, fala através do teu coração, e o Senhor, né, através de profecias, e o Senhor tem um projeto para você, um plano para você. Mas é o que acontece muitas vezes, né? Infelizmente, nós saímos do que Deus queria para nós. Através de quê? Da nossa desobediência. Através de não reconhecê-lo como Deus, como Senhor da nossa vida, né? Ou através de algum problema que vem e a gente esquece quem é Deus e assim a gente se afasta do Senhor, trazendo para nós, em vez de bênçãos que o Senhor estava projetando, o Senhor muda.
É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor é imutável, ele não muda, mas ele pode mudar o pensamento dele, de que ia fazer conosco. Ele é, porque ele é justiça, ele é justo. Ele não muda. Mas o que ele poderia fazer conosco, ele pode mudar. É isso que ele quer dizer aqui. Ele está nos mostrando, porque nós somos, querido, o Senhor fez o homem, né, semelhante a ele. Assim como um pai. O pai, ele pode abençoar o seu filho, aquele filho obediente. Como que ele vai negar alguma coisa para o seu filho? Mas aquele rebelde, desobediente, que não quer obedecer, o que ele faz? Ele endurece o coração. Assim é o nosso Deus. Ele pode endurecer todo o projeto que ele tinha, ele pode, não vai ser cumprido esse projeto. Ele pode fazer isso, querido. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele vai falar, depois ele vai dizer assim. Aí ele fala assim: portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão águas que vêm de longe, frias e correntes? Então ele está falando que a natureza, a neve, não ia deixar de cair neste local, de estar neste local. Ele vai deixar que as águas que vêm de longe também não deixariam de estar correndo neste local. O que ele quer falar conosco? Mas nós nos afastamos do nosso Deus, do nosso Pai. Nós nos afastamos do Senhor dos senhores, do Senhor que nos salvou, o Senhor que nos tirou lá do lamaçal do pecado. A gente se afasta do Senhor, porque a gente quer fazer o que vem na nossa cabeça. A gente não quer se arrepender, a gente não quer largar, né? Olha o verso 12. Mas eles dizem, eles é o povo de Israel, não há esperança. Por quê? Porque não há esperança. Olha bem, porque andaremos consoante os nossos projetos. Não há esperança. Por que não há esperança? Porque nós não queremos mudar. Nós que projetamos, nós não queremos ir pelo projeto de Deus. Nós queremos ir pelo nosso projeto. Nós não queremos mudar. Por isso está dizendo assim, ele diz não há esperança. Não vai haver mesmo. Se não houver arrependimento, meu, seu, se a gente não se arrepender, se a gente não se voltar para o Senhor, não há realmente esperança. E todo projeto que Deus, tudo que Deus planejou para nós, vai se perder. A obra o Senhor não deixa. A obra, Deus levanta outra pessoa. A obra não para. Deus não vai parar a obra. Porque Deus é Deus tremendo. Né? Deus quer salvar, Deus quer libertar. Mas nós, que poderíamos ser o canal, poderíamos ser o instrumento que Deus iria usar, nós preferimos. O que foi o que a gente preferiu? Ir pelos nossos projetos. Muitas vezes, né? Eu estou trabalhando, não dá. Outras vezes, eu não quero fazer isso não gosto de fazer isso não, gosto de fazer isso aqui. Nós vamos pelos nossos projetos, como o povo de Israel. Largou o Deus poderoso, verdadeiro, um Deus que sempre esteve com ele, para seguir outros deuses. Foi isso que aconteceu. Ele largou Deus para seguir outros deuses. E foi, porque Deus dá livre-arbítrio. E foi, querido, e foi. Mas o projeto de Deus, mas o que Deus tinha planejado, eles vão para cativeiro, eles vão passar por muitas coisas que não precisariam passar. Eu estou lembrando agora do povo de Israel, que o Senhor mandou os espias lá espiar Jericó. Não foi? Mandou espiar Jericó.
Eles foram, porque Deus falou assim, eu vou dar Jericó na mão de vocês. A promessa. E quando eles voltaram, 10 falaram assim, ai, não tem como. Não olharam para Deus, olharam para o problema. Não tem como isso ser resolvido, não tem. Olharam para o problema. Para os gigantes, para a dificuldade que ia enfrentar lá. 2, Josué e Calebe, olharam para Deus. Olharam a terra e falaram assim, olha, a terra maravilhosa, tem tantas coisas boas. Não ficaram focados, porque eles sabiam que Deus é que ia dar. O Deus que deu as vitórias no passado, que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão e fez tantas coisas, esse Deus, querido, esse Deus era o Deus que ia dar vitória para eles. Era o mesmo Deus. Não é verdade? Aliás, tinha aberto o mar, né? Tinha aberto o mar. Depois Deus vai usar eles, né, com Josué para abrir outro local, o Rio Jordão. Então Deus vai usar eles, o mar, né? O mar que a gente está aqui falando. E Deus, assim, mostrou a eles que Deus tem todo o poder. Josué e Calebe foram únicos, querido, da sua descendência, né, que entrou na terra prometida. Deus tinha projeto só para Josué e Calebe? Não. Deus tinha o projeto para todos, mas só os 2 que tiveram fé, olharam para Deus, que entrou na terra prometida. E é diferente hoje para nós? Não. Então que possamos, querido, nos firmar, confiar, olhar para Deus, olhar para o Senhor, pedir misericórdia ao Senhor, perdão, Senhor, dos nossos pecados, nossas falhas, e olhar para o Senhor e buscar o Senhor, a nossa vitória. Deus abençoe a todos, querido, tanto eu quanto você. Vamos voltar, vinde e voltemos ao Senhor. Amém? Ele é o Deus poderoso para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dê um like, se gostou da mensagem, se a mensagem tocou o teu coração e que você deseje que fale com outras pessoas, compartilhe em nome de Jesus. Deus te abençoe, tá, querido?